Olá, trader! Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Nesse universo do mercado financeiro, temos diversos tipos de instrumentos financeiros que podemos operá-los. A grande maioria deles, sem o intermédio e facilitação de uma corretora, seria praticamente impossível a gente conseguir operar, pois seriam caros, com gigantescas chamadas de margem, custos operacionais altíssimos, o que com certeza tornaria a prática do trading um ambiente praticamente impossível para traders de varejo e sardinhas como nós. É aí que entra a grande vantagem que nós que operamos no mercado internacional, através de uma corretora internacional, que já estão presentes em um mercado mais maduro, com mais expertise do que o nosso mercado brasileiro, que é muito primitivo ainda, diga-se de passagem. Essas corretoras, e no nosso caso a Equity, utiliza um instrumento financeiro chamado CFD para facilitar o nosso ambiente de negociação. Assim, nós podemos, através de uma única corretora e uma única conta de trade, operar ativos e classes de ativos do mundo todo, como os próprios spots cambiais, que são os pares de moedas. O Forex, que falamos na aula anterior. Podemos operar índices internacionais, commodities, ações e criptomoedas. Tudo a partir de uma única conta de maneira fácil e super acessível. Mas antes de iniciarmos nosso estudo, já deixa agora mesmo o teu like, verifica se está inscrito no canal e com o sininho ativo para receber todas as notificações. Confere aí, será que até agora você ainda não está inscrito no canal? Covardia, hein? Lembra também que a Equity é a parceira do nosso canal, apoia essa iniciativa educacional. Então, abra sua conta com o meu link que está na descrição desse vídeo e tem acesso às minhas condições especiais, o meu suporte direto. Vamos para a aula? O CFD é um instrumento financeiro muito utilizado por traders ao redor do mundo. É um instrumento acessível e é por ele que faremos os nossos trades. Os CFDs, ou Contracts for Difference, contratos por diferença em português. Nessa aula vamos entender o que são, como funcionam e como você pode utilizá-los para potencializar as suas operações no mercado. O que são os CFDs? Os contratos por diferença são instrumentos financeiros derivados que permitem que você negocie a diferença de um preço de um ativo entre o momento da abertura e o fechamento do contrato, sem realmente possuir o ativo subjacente. Em outras palavras, você pode lucrar com a variação de preço de ativos como ações, índices, commodities, criptomoedas e spots cambiais sem precisar comprá-los fisicamente ou até mesmo sem comprá-los digitalmente. Em resumo, sem ter a posse dele. Vamos entender melhor como funcionam os CFDs, com um exemplo simples. Supondo que você acredita que o preço de uma ação vai subir. Você pode abrir uma posição de compra em um CFD dessa ação. Se o preço subir, como você previu, você lucra com a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento da sua posição. Da mesma forma, se você acha que o preço de uma ação vai cair, você abre uma posição de venda em um CFD daquela determinada ação e lucra com a queda do preço. Os CFDs têm algumas características muito peculiares que os diferenciam de outros instrumentos financeiros. Acompanhe comigo as principais características dos CFDs. 1. Alavancagem. Os CFDs permitem que você negocie com alavancagem, o que significa que você pode controlar uma posição maior do que o valor do seu investimento inicial. Por exemplo, com uma alavancagem de 100 para 1, um depósito de $1.000 pode controlar uma posição de $100.000. Isso pode amplificar os seus lucros, mas também aumenta os seus riscos. 2. Margem. Ao negociar CFDs, você precisa depositar uma margem, que é uma fração do valor total da posição. A margem exigida varia conforme o ativo e a corretora. A margem inicial é a quantia necessária para abrir uma posição, enquanto a margem de manutenção é a quantia mínima que você precisa ter na sua conta para manter a posição aberta. Mas não se preocupe com isso, teremos aula de margem e alavancagem mais para frente. Você vai entender os cálculos.
mas de toda forma, até com um capital mínimo que seja, você consegue sair negociando sem problemas. 3. Sem propriedade. Quando você negocia CFDs, você não possui o ativo subjacente. Isso significa que você não tem direito a dividendos, direito de voto ou qualquer benefício de propriedade. No entanto, alguns CFDs podem ajustar o preço para refletir eventos como dividendos, dividendo ajustado para sua posição e às vezes até realmente receber o dividendo. 4. Vantagem de short selling. Com CFDs, você pode facilmente abrir posições vendidas, aproveitando oportunidades de lucro em mercados de queda. Isso é particularmente útil em mercados voláteis ou tendências de baixa, onde você pode se capitalizar com a queda dos preços. 5. Acesso a diversos mercados. CFDs permite que você acesse uma ampla variedade de mercados globais e ativos financeiros. Você pode negociar ações de diferentes bolsas, índices de diferentes países, commodities como ouro, petróleo e até mesmo moedas do mundo todo no mercado de Forex. E tudo isso em uma única conta de trade. Isso é que é o melhor de tudo. Vamos abordar agora as principais vantagens e desvantagens dos CFDs. Vamos iniciar pelas vantagens. A primeira vantagem, diversificação. Os CFDs permitem que você acesse uma ampla gama de mercados e ativos, proporcionando uma excelente oportunidade de diversificação do seu portfólio. Você pode construir uma carteira diversificada sem a necessidade de investir grandes somas em cada ativo. A segunda vantagem, flexibilidade. Você pode negociar tanto em mercados de alta quanto em mercados de baixa, abrindo posições long ou short, buy ou sell, conforme a sua análise e estratégia. Essa flexibilidade permite que você aproveite oportunidades em qualquer condição de mercado. A terceira vantagem, custos. Em geral, os custos de negociações de CFD são mais baixos em comparação com a compra dos ativos físicos, especialmente em termos de comissões e taxas. A Equity tem o menor custo em contas ECN do mercado, com a menor comissão e spreads a partir de zero. É muito barato. A quarta vantagem, execução rápida. As plataformas de negociação de CFDs geralmente oferecem execução rápida e eficiente de ordens, permitindo que você aproveite oportunidades de mercado em tempo real. Isso é crucial para traders que dependem de movimentos rápidos de preços. Para quem vem de outros mercados, até do mercado brasileiro mesmo, geralmente fica impressionado com a execução de ordens de corretoras de mercado internacional, que utilizam CFDs são rápidas. É tipo assim, clicou, abriu. E a quinta e última vantagem que eu vou listar é o uso de ferramentas avançadas. Muitas corretoras oferecem ferramentas avançadas de análise técnica e fundamental, gráficos interativos e outros recursos que podem te ajudar a melhorar nas suas decisões de negociação. Na Equity, ela tem ferramentas quantitativas que colhem informações diretamente do provedor de liquidez e nos informa em tempo real a força dos mercados, auxiliando nessa tomada de decisão. Muito em breve eu vou fazer vídeos aqui no canal apresentando essas ferramentas. Agora que falamos das vantagens, vamos falar um pouco das desvantagens. Embora algumas dessas desvantagens, muitos vão achar que são vantagens. Inclusive, a primeira desvantagem, o risco de alavancagem. Embora a alavancagem possa aumentar os seus lucros, também pode aumentar suas perdas. É essencial usar a alavancagem com cuidado e ter um bom gerenciamento de risco. Uma pequena mudança no preço do ativo subjacente pode resultar em perdas significativas. Tem também o custo de financiamento. Geralmente, podemos manter posições abertas pelo tempo que quisermos, minutos, dias, semanas, meses e até anos. Mas às vezes, manter posições de CFDs abertas por longos períodos pode acarretar custos de financiamento, o famoso swap, por exemplo, que podem afetar sua lucratividade. Esses custos são geralmente cobrados diariamente e podem acumular-se ao longo do tempo. Mas como nós não somos bobos, ao abrir a nossa conta na Equity, você tem a opção de escolher a conta sem swap, ou seja,
não tem esse custo. Isso é perfeito para a gente que curte deixar o trade aberto por um longo período de tempo. Outra desvantagem que deve sempre ser observada é a regulamentação. A regulamentação de CFDs varia de país para país. É importante operar com corretoras reguladas e entender as regras aplicáveis à sua região. Algumas jurisdições podem impor restrições à alavancagem ou exigir divulgação adicional. Nós também ficamos tranquilos quanto a isso. A equity é regulada pelos principais reguladores mundiais, inclusive pela FCA, órgão regulador do Reino Unido, que é referência mundial para corretoras de CFDs. E por último, a complexidade. Para iniciantes, talvez a negociação de CFDs pode parecer complexa devido à necessidade de entender a alavancagem, margem e a dinâmica dos mercados subjacentes. É fundamental investir tempo no aprendizado antes de começar a negociar. E não se preocupem que nas próximas aulas estaremos detalhando todos esses pontos para você entender perfeitamente. Os CFDs são instrumentos poderosos que podem potencializar suas operações no mercado, oferecendo flexibilidade e oportunidade de lucro, tanto em mercados de alta quanto em baixa. No entanto, é essencial ter uma boa compreensão dos riscos envolvidos e utilizar estratégias de gerenciamento de risco eficazes. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Deixa seu comentário e todas as suas dúvidas aqui embaixo, eu estarei pronto para te ajudar. Confira os links na descrição para abrir sua conta na corretora Equity e ter acesso às minhas análises e suporte exclusivo. E até a próxima aula.